estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou. A gente estava prestes a começar a falar sobre um assunto bem importante hoje aqui. A popularidade do presidente Lula atingiu o nível mais baixo de todos os tempos nesse mês. Isso em meio a crises envolvendo medidas do governo e também, como a gente sabe, o aumento dos preços. Como uma das soluções para isso, Lula fez a seguinte declaração, olha só. Ele sugeriu que a Petrobras deve se livrar dos intermediários e vender diretamente aos consumidores, isso a fim de reduzir os preços dos combustíveis. Tá, daí eu fiquei pensando quando eu li essa matéria. Quem seriam os intermediários, afinal? Os postos de gasolina, os distribuidores, os frentistas? Os frentistas podem contar como intermediários? Para descobrir isso e outras coisas mais também, eu chamei a Juliana Estigarribia, que é repórter da Bloomberg Linha, que vocês já conheceram, e que cobre petróleo e esses assuntos. Isso para me ajudar a entender melhor essa história. Oi Juliana, tudo bom? Tudo bem, Alan, e você? Vamos ao que interessa, eu vou te perguntar aqui. Qual compensa mais, gasolina ou etanol? Não, tô brincando, essa não é a pergunta. Eu dei esse contexto aqui, mas eu não entendi. Quem que são esses intermediários que o Lula quer tirar pra deixar os preços menores pra gente? Bom, Alan, conversei com especialistas e basicamente para comprar combustível direto da Petrobras é preciso atender uma série de requisitos da ANP, que é a Agência Reguladora do Setor de Petróleo. São normas técnicas e de segurança, o que limita significativamente o número de empresas nessa atividade. Ou seja, não é qualquer um que pode se candidatar à compra de combustível, compra e venda. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma grande rede de postos de gasolina, eu tenho que comprar da distribuidora, que por sua vez tem inúmeros custos para trazer o combustível das refinarias para os seus clientes. Quando o Lula diz que o consumidor é assaltado, entre aspas, pelo intermediário, é importante a gente lembrar que a distribuidora paga impostos, tem folha de pagamento, custos de operação. E outro ponto bem importante é que a gente está falando de um setor intensivo em investimentos. E um dos maiores custos apontados por empresários brasileiros é o de logística. Então aí, nessa fala, nessa conta, tem mais coisa do que ele falou, na verdade. Ah, legal. Eu já tava imaginando que não ia ter mais frentista, eu tava até triste de ter que descer do carro pra abastecer, isso que eu nem tenho carro. Mas obrigado pelo esclarecimento. Sim, soa chique, mas, né, a gente, se for ver, tá bom assim, né, com frentista. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, a gente vai ver a viabilidade desse plano de Lula e também vamos falar sobre tendências de investimento. Sim, o primo Alan surgiu aqui no podcast. Se tem uma coisa que os investidores estão fazendo agora é deixar o medo de lado e mergulhar de cabeça no mercado. Tá cada vez mais raro ver dinheiro parado e gestores de fundos estão investindo pesado, apostando que as ações globais serão um grande destaque de 2025. Mas será que essa euforia faz sentido ou a gente está diante de uma bolha prestes a estourar? Vamos entender o que está acontecendo e o que isso significa para o seu e para o nosso dinheiro também. Então, bora começar. Ju, vamos então falar dessa história da Petrobras primeiro? Eu acho que vale um contexto aqui, né? A estatal, ela tá sob pressão do governo e dos investidores privados, né? A Petrobras é praticamente filha de pais separados. De um lado tem o pai, que é o governo, chamando ela de lado e falando assim: filha, tem como subsidiar um pouquinho os combustíveis só pra proteger os consumidores? E outra, sua mãe tem falado de mim? E do outro lado tem a mãe, que são os investidores privados, que fica falando repetidamente que ela vai sair prejudicada nessa história se sacrificar os lucros. Primeiro, bora marcar uma terapia aí pra essa filha, pra essa Petrobras, pelo amor de Deus. E segundo, Juliana, de forma geral, a estatal, ela tem conseguido acompanhar os preços de fora? Alan, no mês passado, a Petrobras aumentou os preços do diesel pela primeira vez desde outubro de 2023 para tentar reduzir a defasagem em relação aos mercados internacionais. O Lula culpou os postos de combustíveis e os impostos estaduais por cobrarem preços muito mais altos em comparação com os da Petrobras na porta da refinaria. Ele até chegou a falar assim: no final, o povo é roubado pelo intermediário e a fama vai para o governo. Mas aqueles
postos BRs que a gente vê na cidade, eles já meio que não vendem direto para o consumidor? Esses postos não são da Petrobras já? Com a privatização da BR Distribuidora em 2019, que opera os postos BR, os que ficaram conhecidos como postos Petrobras não são mais de propriedade da estatal. Também tem um acordo que prevê que a BR Distribuidora só pode usar a marca até 2029, depois não pode mais. Ou seja, a rede é como qualquer outra. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que Lula tem chance de realmente tirar esse intermediador e abaixar os preços dos combustíveis pra gente? Até recentemente, a Petrobras fechou contratos de venda direta para empresas grandes, mas isso passa muito pela atuação da ANP, que é a agência reguladora. Depende da ANP liberar mais essas autorizações, e as empresas que compram diretamente da Petrobras não só têm que atender a essas regulamentações, mas ela também precisa ter estrutura para comprar esse combustível lá direto das refinarias e distribuir, porque essa é uma operação perigosa, é uma operação que envolve segurança, precisa ter segurança para distribuir esses combustíveis. É um produto perigoso. Não é simplesmente tirar o distribuidor, o intermediário, para baratear os preços. Tem que ter toda uma preparação e uma estrutura para poder vender mais diretamente. Por isso que é uma negociação morosa, leva muito tempo e tem muitas regras. Entendi. Eu tinha visto na matéria que eles fizeram um acordo já com a Vale, né, de abastecer a frota de caminhões, de navios da Vale com combustível renovável. Então a gente pode ver esse movimento já com a iniciativa privada como um primeiro passo, então, né? Talvez. E também a Vale é uma das maiores empresas do mundo, ela tem uma estrutura logística muito grande, e como eu já citei, o custo de logística no Brasil é muito alto, é uma das maiores reclamações do empresário. Então tem essa questão também, qual é a empresa, o empresário que vai apostar, vai se dispor a gastar, investir esse dinheiro para fazer essa compra. Então, acho que são muitas camadas de negociações, que não depende só da vontade do governo ou da Petrobras, dos acionistas, de vender mais diretamente para o consumidor final. Juliana, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, por participar com a gente aqui no podcast. Muito legal entender melhor sobre esse assunto com a sua visão, e espero que você venha mais uma vez daqui a pouco. Obrigada a você, Alan, pelo convite. Um abraço a todos os seus ouvintes. Bom, modo Primo Alan ativado aqui. As ações globais, elas se tornaram a classe de ativos mais populares entre os investidores, que estão, demonstrando a maior disposição para assumir riscos em 15 anos, isso de acordo com uma pesquisa do Bank of America. As classes de ativos, como ações, títulos e imóveis, agrupam investimentos com características semelhantes, o que permite que os investidores diversifiquem suas carteiras e também reduzam os riscos. Os níveis de caixa dos gestores de fundos caíram para o nível mais baixo desde 2010, enquanto 34% dos participantes disseram que esperam que as ações mundiais sejam um ativo com melhor desempenho em 2025, isso segundo também a pesquisa. O que isso significa? Isso significa que os gestores estão investindo mais em ativos e também mantendo menos dinheiro líquido disponível. Além disso, 11% dos participantes indicaram que os títulos estavam abaixo do peso. O que é estar abaixo do peso? Significa que eles pararam de pedir Guaraná e Coca Zero? Não. Isso representa uma parcela menor do que o normal em suas carteiras de investimento. O estrategista Michael Harnett, em uma nota, disse assim: os investidores estão comprados em ações e vendidos em todo o resto. Isso quer dizer então que eles apostam na valorização das ações enquanto reduzem suas posições em outros ativos. Bom, a alta ela tem sido sustentada por expectativas de crescimento econômico robusto e também as taxas de juros mais baixas lá nos Estados Unidos nesse ano. Desde sua baixa no final de 2022, as ações globais já subiram mais de 60%, isso impulsionadas pelo otimismo em torno da inteligência artificial e também pelos sinais de que uma recessão nos Estados Unidos foi evitada, pelo menos por enquanto, né? Essa recuperação ela foi liderada principalmente por um grupo restrito de ações de tecnologia dos Estados Unidos, mas agora os investidores começam a buscar oportunidades em ações europeias mais baratas. Vale lembrar que cerca de 89% dos entrevistados na pesquisa do Bank of America disseram que as ações dos Estados Unidos estavam supervalorizadas. Gente, é o maior índice desde pelo menos abril de 2001. Isso significa que muitos acreditam que os preços das ações americanas estão acima do que os fundamentos econômicos justificam.
justificam. A confiança no chamado excepcionalismo dos Estados Unidos, a crença de que os mercados financeiros americanos oferecem as melhores oportunidades, elas também diminuíram. Isso com mais investidores migrando para ações europeias. Olha, é esperado que o índice Eurostoxx, que acompanha as principais ações europeias, supere o desempenho do Nasdaq 100, que é o índice de tecnologia dos Estados Unidos, ainda esse ano. Até agora, o indicador europeu já subiu 12% em 2025, enquanto o Nasdaq 100 avançou só 5%. Enfim, o otimismo geral dos investidores, que é medido por indicadores como níveis de caixa, alocação de ações e expectativas de crescimento global, subiu de 6,1 para 6,4. No entanto, ainda está abaixo dos níveis espumosos registrados em dezembro de 2024, quando os preços dos ativos estavam considerados excessivamente altos em relação aos fundamentos econômicos. As expectativas de recessão global elas caíram para o menor nível em 3 anos, enquanto cerca de 77% dos gestores de fundos acreditam que o Federal Reserve, que, como vocês sabem, é o Banco Central dos Estados Unidos, vai cortar as taxas de juros em 2025. Um corte nas taxas, torna o crédito mais barato, o que estimula o consumo e o investimento, o que, se a gente for analisar, pode impulsionar ainda mais os mercados financeiros. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora dar uma olhadinha nos comentários. Diego Justo diz assim: bom dia, acabei de acordar de um sonho terrível. Aí você só fala isso e não conta o sonho? Você tá falando isso pra um apresentador fofoqueiro? Alexandre Wesco Martins diz assim: mano, a música épica me lembrou a do Skyrim. Igor Manuel diz: bom dia, eu gosto muito do formato e do conteúdo, mas essa música durante as matérias é meio chata. Não que a pessoa vai deixar de ouvir por conta disso, só traz um pequeno incômodo mesmo. Obrigado pelo feedback. Não sei, teve essa música de novo? Camila Oliver diz assim: cadê o Big Beijo no final? A música foi Gente Boa Se Atrai, novo álbum do Seu Jorge. Camila, um big beijo. E Luiz Ferreira diz assim: passando aqui para parabenizar a equipe da Bloomberg Linha pelo excelente podcast e ao primo Alan, prima Nayara, que conduzem brilhantemente os episódios. Música pré-podcast foi Falling in Reverse de Popular Monster. Big beijos e abraços, diz ele. VR Cruz diz: o senso de humor do Alan nos faz rir ao mesmo tempo que nos informa muito bem. Esse podcast é viciante. Muito obrigado pelo comentário, VR Cruz. Muito obrigado. Gente, antes de eu me despedir, eu queria lembrar vocês de comentar a música que estava tocando antes aqui nos comentários e de, caso você não tenha feito ainda, de abrir nosso perfil no Spotify e avaliar nosso podcast. Se você puder dar 5 estrelas, a gente ficaria muito feliz. Eu, pelo menos, ficaria muito feliz, vou falar por mim. Mas é isso, se você não avaliou ainda, faz lá, é rapidinho, vai levar, 27 segundos. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.